Mais uma vez juntos, né, voltar aos nossos estudos. Eu, na verdade, vou recomeçar a carta aos Gálatas. Nós fizemos só uma apresentação do principal problema do que aconteceu ali naquela região, porque Paulo escreve essa carta. Mas agora nós vamos retomar esses estudos. Então eu vou recomeçar, vou reapresentar. Quem sabe eu vou reapresentar de uma maneira até diferente da que apresentei primeiramente. Nós vamos pegar todo o problema inicial. E nós vamos tentar reconstruir um pouco da ligação de Paulo com essa igreja, baseado na própria carta. Por que Paulo escreve essa carta e o que ele tem como propósito para esses irmãos. E depois eu vou explicar por que é que a gente está estudando isso. Vamos tentar juntar as duas coisas, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, o Valmir está me escutando, essa voz do além, ela tem nome, chama-se Valmir. Valmir, arruma para mim uma folha de sulfite cortada em vários papeizinhos. Que hoje os irmãos vão escrever o seu nome num papelzinho, tá? Vai pôr o seu nome, todo mundo que estiver presente aqui. Natália também. E ao final eu vou sortear alguém para ganhar esse livrinho aqui. Alguns já têm, Chamados para Fora, do pastor Abelardo Nogueira Júnior. Se você já tem, ganha mais um para dar de presente para alguém, tá ok? Se você não tem, vai ter uma literatura para ler essa semana. Que esse livrinho aqui você lê em 20 minutos, vai embora. Ele é bem curtinho. Se pegar o ônibus da Vila Formosa até o Parque Dom Pedro, vai ficar faltando página porque você termina antes. Quando chegar ali, no finalzinho, ali na Anhembi Morumbi, Anhembi Morumbi, o nome daquela faculdade ali na Radial Leste, acho que é, né? Antiga Alpargatas. Quando chegar ali, o livrinho já acabou. Tá bom? A não ser que você esteja lendo em pé. Se estiver lendo em pé, dá para chegar até o Parque Dom Pedro, né? Vocês pegam ônibus, não pegam? Não pegam ônibus. Acabou isso, né, gente? Não tem gente pegando ônibus mais. Tá, vocês vão ao banco, pegam fila? Não pegam fila mais. Gente, vocês precisam pegar fila e andar de ônibus, senão vocês não vão ler livros. Todo lugar que eu vou, que eu tenho que esperar há mais de 15 minutos, eu estou com um livro na mão. Porque eu fico na fila, se eu ficar numa fila de banco, é um livrinho. Se eu pegar um ônibus, tem que ter um livro. Metrô. Como vocês não estão fazendo nada disso, vocês vão ter que achar um jeito. Enquanto o arroz está cozinhando, pronto. Enquanto o arroz estiver cozinhando, feijão, melhor, feijão. Enquanto o feijão estiver cozinhando, põe o feijão lá. Não adianta ficar olhando para a panela, que se ficar olhando para a panela, o feijão não cozinha. Já falaram isso para vocês? Né? Então, enquanto o feijão está cozinhando, lê um livrinho. Deixa um livrinho na cozinha. Um outro lugar muito bom para deixar pelo menos um livro, mas esse é só para ler algumas frases, é o toalete. Porque há determinadas coisas que fazemos no toalete que demoram um pouco mais que outras. Deixa um livrinho lá. Hoje mesmo eu estava no toalete lendo uma apostila minha de seminário. A Igreja Presbiteriana e os Símbolos de Fé. Ai, obrigado. Muito obrigado. A Igreja Presbiteriana e os Símbolos de Fé. A gente lê um pouquinho, uma frase que você lê já ajudou. Se alguém quiser apostilas emprestadas para deixar nesses espaços ociosos, né? Para usar esse tempo ocioso, eu tenho bastante coisa para te emprestar. Então, Daniel, faz um treinamento para diácono, distribui os papeizinhos, põe o nome da Natália. Quem não tiver caneta, pede emprestado, escreve seu nome. Quando é assim? Ele perguntou qual jornal que o senhor quer jornal leio, qual jornal, Brasil Presbiteriano. Aí ela queria saber, eu falei, ela disse, não tem nenhuma. Devia ter dado, ué. Não tem lá? Não achou. Ganhei um lápis para escrever aqui ou foi emprestado? É porque deve ter ficado apagado, né? Lá, da Jane, né? Eu devolvo, Jane. Tá bom, meus irmãos, vamos dar início ao nosso momento de estudos da palavra. Vamos começar com uma oração e depois vamos cantar esse hino tão gostoso, esse hino que fala
do nosso encontro como rebanho do Senhor, o hino 117. Vamos ficar em pé, vou pedir a irmã Sônia para nos dirigir a Deus essa palavra de oração. Amém, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela tua paz, por estarmos aqui, Senhor, em comunhão, para aprendermos, Senhor, mais da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Mas que o Senhor esteja, não só que nós estejamos aprendendo, mas que também nós estejamos obedecendo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Senhor, fazendo o teu querer, a tua vontade, Pai. Amém. Apesar de imperfeitos, precisamos, Senhor, muito de Ti, Pai. Esteja com o pastor, Jai, usa o Senhor no seu ensino, esteja, Senhor, com aqueles que estão assistindo, que Tu esteja, Senhor, sempre trabalhando nas nossas vidas e orientando-as, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. E no 117, pastor Tiveiro. Irmãos, o nosso propósito é estudar no final o outro, tá? Lembrem para mim, o hino 111 é o final. Irmãos, o propósito do nosso encontro, então, ao estudar a carta aos Gálatas, é tentar identificar o que o apóstolo Paulo estava escrevendo, mas principalmente, o mais importante de um estudo bíblico, um estudo de qualquer porção da Bíblia, não é entender o que aconteceu no passado, é tentar trazer este ensino para os dias de hoje. Não tem sentido a gente ler a Bíblia só para entender o passado. Bom, a não ser o sentido histórico, né? A não ser o sentido do conhecimento, que é também muito importante, mas a palavra de Deus, ela é viva. Ela não é um livro para nos ensinar só as coisas do passado. É que aquilo que foi ensinado no passado, por conta da nossa natureza humana, que continua igual, os homens daquela época eram tão pecadores quanto os homens de hoje. Mudaram-se muitas coisas, mudaram-se os costumes, os hábitos. Nós andamos de carro, eles andavam a pé, ou de camelo, ou de carroça. Né? Mas, no fundo, o ser humano, ele continua ainda apresentando os mesmos desvios, porque, na verdade, a alteração que o pecado fez
quando entrou na terra, quando entrou na existência da criação e especialmente no coração do homem, foi uma alteração que faz com que em todas as épocas se manifestem os mesmos problemas. Então, o ser humano continua sendo o mesmo. Então, aquilo que Paulo apresentou aos crentes da Galácia, com o objetivo de resgatá-los, o objetivo de orientá-los, serve para nós hoje, certamente, e até vou dizer, não vou dizer que serve mais para nós que para eles, é que para nós, além de tudo, há séculos de pecado a mais, né? Há séculos de mudanças, há séculos de desvios a mais. Aquelas orientações são básicas, deixadas pelo Espírito Santo, serve para a nossa vida hoje. E hoje, talvez, em muitas coisas, a gente precisa fazer um esforço muito maior para nos corrigir. Então, a carta aos Gálatas é uma carta preciosa do Novo Testamento, escrita pelo apóstolo Paulo. Lembram? Não existe uma cidade chamada Gálata, né? Não existe. Eram igrejas de uma determinada região. A região que hoje é a região da Turquia, ou próximo ali àquela região da Turquia. Havia várias igrejas que Paulo plantou na sua jornada missionária. Ele plantou aquela igreja em Derbe, vai plantar a igreja de Antioquia da Pisídia. Então aquela área toda, ela seria conhecida como a região frígio-gálata. Então, se você pegar os mapas aí, você pegar um mapa aí na sua Bíblia, não sei se a sua Bíblia contém mapas, deixa eu ver se essa pequenininha aqui tem, essa não. Você vai poder ver aí, se tiver algum mapa com as viagens missionárias de Paulo, um mapa como esse aqui, ó. Você vai ver ali Panfilha, o Mar Mediterrâneo, a ilha de Chipre. Se a sua Bíblia tiver isso, você vai ver que essa região aqui, ó, você tem a Palestina logo aqui. Do lado da Ásia você vai ter uma região, essa região é a Galácia. Ali algumas igrejas Paulo plantou, Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, nas suas viagens. E ele nas suas viagens missionárias revisitava essas igrejas. Então o apóstolo Paulo, ele vai escrever para essas igrejas que estavam sofrendo com um problema muito sério. Esse problema muito sério que as igrejas da Galácia estavam sofrendo, nós também sofremos hoje. Que é o problema de confiar na carne. Então você vai ver que essa carta, por exemplo, lá no capítulo 6, lá no capítulo 5, aliás, no capítulo de número 5, o famoso texto das obras da carne e o fruto do Espírito. Lembram disso? Alguém lê para a gente aí, no capítulo 5, verso de número 17. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então essa luta que eles estavam vivendo é uma luta muito presente hoje. Só que, irmãos, nós perdemos a dimensão do que verdadeiramente é essa luta. Porque às vezes a gente pensa que essa luta do espírito contra a carne é, por exemplo, a santidade lutando contra a prostituição, né? E é parte desta luta, porque as obras da carne também têm prostituição. Mas Paulo está falando de algo ainda mais profundo, que antes de eu chegar à prostituição, no coração humano, vamos lá, de novo aqui, ó, é por isso que nós vamos estudar essa carta. Aqui, no coração humano, que é a mente do homem, olha, eu tenho que dizer que esse lápis aqui, ele está falhando também. Vou usar esse outro aqui, vamos ver. Na mente humana, antes do pecado se tornar um ato, no caso, vamos chamar aqui a prostituição, lá na mente humana, este pecado, ele vai ser gerado a partir de outros elementos. Ele não nasce só prostituição. Há coisas na mente humana pecadora que vão favorecer o surgimento da prostituição.
Lembra o que Tiago falou sobre o pecado? Lembra o que Tiago falou sobre o pecado? A cobiça gera o pecado. Quer ver? Abra sua Bíblia aí, lá em Tiago. Tiago, no capítulo de número 1. Você vai ver ele escrevendo lá no verso de número 12, né? O tópico que a Sociedade Bíblica deixou ficou até interessante. A origem do pecado. Verso 13 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Não é Deus que produz o pecado no coração do homem. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, há coisas antes da prostituição. Há pensamentos pecaminosos que vêm antes do pecado da mentira, que vêm antes da traição, que vêm antes do ódio. E no geral, isso tudo tem a ver com uma coisa importante: o ego. O homem passou a amar a si mesmo. No lugar de amar a Deus sobre todas as coisas e se submeter ao seu Criador, quando Eva toma o fruto, a proposta que a serpente fez é: vocês serão como Deus. Então Paulo, quando ele vai escrever sobre a carne lutando contra o espírito, irmãos, ele vai fazer isso já no finalzinho da carta. Ele veio trabalhando algo que nós precisamos saber. Porque na verdade a nossa luta contra a carne não é a luta apenas contra os atos pecaminosos. Você já viram a pessoa falando assim: a carne é fraca, o fulano caiu no adultério, porque a carne é fraca. A gente tende a olhar apenas para os atos consumados. E há uma tendência atual de achar que o pecado é só o ato consumado. Então Paulo vai trabalhar uma outra questão muito séria nessa carta, e que, meus irmãos, por incrível que pareça, essa base egocêntrica, essa base, o fundamento dos nossos pecados é o amor que temos por nós mesmos, pode acontecer até mesmo dentro dos nossos atos religiosos. É por isso que Paulo escreve essa carta, alertando os crentes da Galácia, porque eles estavam mudando do evangelho da graça para o evangelho das obras. Para o evangelho em que a força não está em Deus, mas no homem, no que somos capazes de fazer. Então eu quero reapresentar essa carta agora, talvez por esse prisma. Se você tiver perguntas, pode fazer ao longo do nosso estudo. Tá? Hoje. A lei. Eles começaram a usar a lei como uma ferramenta de dizer: está vendo, eu sei fazer as coisas. E nós vamos ver isso. Que é isso que Paulo está combatendo. E é muito comum que a gente caia no mesmo erro hoje e não está percebendo o quanto a gente está trabalhando com a carne. Por exemplo, você vem de quarta-feira, que eu espero que você continue vindo, mas você achar que porque vem de quarta-feira é um crente melhor que os outros. Você pode estar sendo mais dedicado, pode estar sendo mais beneficiado, mas o ato em si não significa necessariamente... Gente, deixei meu celular ligado, guardei, mas não desliguei. Desculpe, eu guardei, mas não esqueci do principal, né? Desligar. Mas vai saber quem é, né? Às vezes é a pessoa que não sabe. Então assim, às vezes você vem de quarta-feira e fala assim: eu vou toda quarta na igreja. Você não pode pôr a segurança da sua salvação, a sua fé, neste ato. Isso é muito útil, ajuda a gente a crescer, mas nós não podemos usar esses recursos como se fosse
uma coisa assim que me faz melhor que os outros. E esse era um problema que estava acontecendo na carta, nas igrejas da Galácia. Um sentimento que estava se espalhando de que eles estavam se tornando melhores porque estavam fazendo determinadas coisas. Então, não sei se eu vou falar, não sei, eu vejo que a gente vindo, oi? A gente vindo para a igreja, quarta, e outras oportunidades que você vem, você aprende e você é mais popular. Sim. Irmão, o que eu posso dizer para você é o seguinte, que quanto mais a gente conhece, mais a palavra nos esclarece do que nós precisamos. E no fundo, nós precisamos de muita graça do Senhor. Nós cobramos de nós mesmos, porque a gente conhece. Mas isso é bom, isso não é ruim. Você reconhecer que está longe de ser o crente que a palavra ensina que você deve ser. Mas assim, quando eu peco, eu acho que o juízo de Deus é maior. Mas irmão, você está sendo ensinado para ter ferramentas para pecar menos. Ao vir aqui, o objetivo não é que você que entre tudo por um ouvido e sai pelo outro. É que você receba ferramentas para você entender os processos. Para você entender as coisas. Eu lembro que há uns tempos atrás nós estudamos sobre a ira pecaminosa. E a gente estudou um bom tempo sobre a ira pecaminosa. E quanto aquilo foi esclarecedor, quantas pessoas aprenderam a lidar melhor com a sua ira pecaminosa. Você recebeu uma ferramenta nova. Que você não entendia, você não percebia. E agora você percebe, ou seja, você está mais pronto para se parecer mais com Cristo. E esse era o esforço do apóstolo Paulo. O esforço dos crentes, para ver os crentes da Galácia mais parecidos com Cristo. Ele vai dizer na carta, textualmente, até ver Cristo formado em vós. Tá certo? Vamos lá para a carta? Se vocês tiverem perguntas, observações, vamos caminhar juntos. Tá? Primeira coisa que eu acho importante a gente destacar é a apresentação que Paulo faz de si e dos objetivos e a apresentação que ele faz de Cristo Jesus para esse povo. Alguém lê aí verso de 1 a 4. Não sei se vai precisar do microfone para as leituras. Valmir, vai precisar ou você está captando? Não respondeu. Então, estamos captando. Está captando? Ótimo. Então vamos lá. Quem achar aí 1 a 4? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Irmãos, Paulo vai dizer que ele tem um evangelho, que esse evangelho não é da parte de homens. Então Paulo logo está apresentando, ele está começando a mostrar uma coisa já logo no início da sua carta. Ele está dizendo assim, olha, o evangelho que eu estou apresentando para vocês, ele vem de Deus e de Jesus Cristo. Ele não é um evangelho fabricado por homens. Não é segundo os rudimentos deste mundo. Lembra que Isaías condenou, o profeta Isaías, antes de Jesus Cristo, Deus condenou através do profeta Isaías o quê? O praticar de obras da lei sem coração. Ele diz assim, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me obedecem através de mandamentos mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Então eles aprenderam lá que tinha que ir na sinagoga todo sábado fazer a leitura de um livro, por exemplo. Fazer a leitura do livro, e eles diziam, a minha salvação está aqui, eu já cumpri meu papel. E esse mandamento, na verdade, era só a maneira dos homens entenderem a palavra. Se tornou um mandamento de homens. Então Paulo vai dizer, o meu evangelho não tem essa característica. É um evangelho dado por Deus. É dado por Jesus Cristo. E ele vai ressaltar algo que é muito importante. 2 palavrinhas chave para a fé cristã. Das outras cartas, né? Não, as cartas todas elas não têm saudações iguais. Não, essa daqui é porque tinha um propósito. Paulo tem um problema que ele vai atacar.
Então ele faz a saudação, ele já introduz o assunto. Ele diz assim, hoje o Paulo que está falando com vocês, eu quero que vocês saibam que é um Paulo que tem um evangelho que não é de homens. Então já vou abrir no jogo logo de cara, né? E ele usa essas duas palavrinhas, graça e paz. Graça e paz, está lá no verso de número 3, graça a vós outros e paz da parte de Deus. Essas duas palavras nós devemos considerar, veja, Paulo não está só dizendo boa noite, bom dia. Não é só um jeito de falar, graça e paz, né? Hoje a gente faz isso, né? Graça e paz, meus irmãos. Eu gosto de cumprimentar a igreja, graça e paz, amados irmãos. Mas Paulo estava usando aquelas palavras de uma maneira técnica. Paulo está dizendo que o evangelho nosso, que produz paz com Deus, ele não anuncia uma paz com Deus atingida através de obras, mas uma paz com Deus através da graça. Paulo já apresenta a sua visão do evangelho. E essa é uma visão que ele apresenta em quase todas as suas cartas. Um texto muito rico e muito importante você conhecer é Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Quem achar pode ler. Romanos 5, 1 e 2. Vamos lá, gente. Quem achou aí, lê para a gente. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Sempre vai ver que é paz com Deus e alcançamos esta graça na qual estamos firmes. Paulo vai dizer que a paz que foi feita, a relação nossa com Deus que foi restituída, ela foi restituída sempre em Jesus. Ou seja, foi Jesus que nos tornou amigos de Deus. Nós nos tornamos amigos de Deus porque nós somos bons. Nós não nos tornamos amigos de Deus porque vamos à igreja todo fim de semana. Nós não nos tornamos amigos de Deus porque nós quebramos um santo que adorávamos antes, ou um ídolo que nós adorávamos. Nós nos tornamos amigos de Deus porque Jesus Cristo pagou o preço. O restante tudo é consequência. Então, quando ele se apresenta aos crentes da Galácia, e o verso de número 4, ele vai ser muito enfático. Capítulo 1, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então ele vai pôr a morte de Jesus, aí assim é importante, a morte de Jesus, ela nos resgata, nos desarraiga, tira as nossas raízes do mundo. E mundo aqui é o sistema de pensamento que controla o mundo hoje, que é um sistema egocêntrico. É um sistema em que o homem é o centro do universo, em que as coisas existem por causa do homem. E nós sabemos que Deus criou tudo para a glória dele. Irmãos, eu não sei se eu estou sendo claro. Eu quero que vocês me perguntem para eu poder saber se estou conseguindo dizer para vocês o que está aqui, né? Que às vezes eu não consigo traduzir. Então, essa é uma carta em que Paulo vai chamar os crentes a perceberem que mesmo sem querer, eu acho que sem querer, estou julgando sem querer, mas mais que isso, eles estavam sendo enganados por um modelo de religião que se chamava cristã, mas que era muito mais mundana que cristã. E gente, isso está acontecendo hoje. Há crentes que são mais mundanos que cristãos, porque o sistema de fé que eles estabeleceram tem muito a ver com o que eles são, com o que eles fazem, com o que eles querem, com os seus objetivos pessoais. Qualquer coisinha que não me agrada, me afasta. Você já viu isso, né? Pisou no meu pé. Não dá. Gente, vocês sabem como é que funciona. Quando o nosso coração não se liberta do ego,
Nós temos uma dificuldade muito grande de servir a Deus. As coisas mais difíceis da gente administrar numa igreja, eu estou falando como pastor. O Elton talvez possa falar isso também como presbítero, assim como o Zé Ribeiro. As coisas que mais são difíceis da gente lidar é com os egos. O ego ferido, o ego esquecido, a pessoa que acha que deveria ter sido privilegiada e não foi, a pessoa que foi privilegiada, mas o privilégio subiu a cabeça, aí ela se tornou importante demais para o grupo. E Paulo está lidando com isso nessa carta. Isso é rudimento do mundo. Nós somos resgatados disso. Se Deus nos resgatou de algo que nos aprisionava ao pecado, ou que ao que o pecado nos aprisionava, Deus nos resgatou talvez de nós mesmos. Muitas vezes nós nos prejudicamos na nossa relação com Deus. Tem gente que chega a brigar com Deus, brigar mesmo, de não querer falar com Deus. A gente fica pensando, será que tem sentido alguém dizer assim, eu estou bravo com Deus? Eu já ouvi. Você já ouviu alguém falando assim, estou bravo com Deus, não vou falar com Ele? Às vezes a pessoa usa isso mais como uma retórica, só para falar um jeito de falar. Mas às vezes está bravo mesmo. Não é bravo, às vezes está decepcionado, porque Deus não fez o que Ele queria. Que o resultado das coisas que Ele fez, eu fiz isso, eu fiz aquilo na igreja, eu fui de quarta-feira, eu fui de segunda-feira na reunião de oração, ia todo domingo, e para mim as coisas não dão nada certo. Como Deus não fez o que eu queria, agora é a minha vez de descontar, agora sou eu que não vou fazer o que Deus quer. Tem uma pessoa que me pediu um livro, Estou Irado com Deus, e eu disse, eu vou procurar, quando eu encaixar o livro, eu te Estou irado com Deus. Tem um livro, foi lançado, agora eu não lembro o autor, eu não li, não, eu só sei o título, porque o título é bem impactante. Teve um sermão muito antigo do Jonathan Edwards, que dizia assim, pecadores nas mãos de um Deus irado. Do Deus irado, eu irado. Mas saiu um livreto, assim, Deus na mão de pecadores irados. Um livro mostrando como nós nos tornamos rebeldes contra nosso Deus. O povo de Israel se tornou rebelde contra Deus desta forma. Olha só, vamos abrir lá em Miqueias, capítulo 6 de Miqueias. Talvez seja esse, mãe. Deus nas mãos de pecadores irados. Eu não estou irado. Esse eu não conheço. Miqueias, no capítulo de número 6, nós vamos ver Deus falando com o povo em juízo. Deus chega para o povo e fala assim, vamos conversar sobre o problema de vocês. Lá no verso de número 13, povo meu, o que eu tenho feito? Olha a pergunta de Deus. Estão vendo aí, Rogério? Povo meu, o que é que eu tenho feito? Com o que eu te cansei? Com o que eu te enfadei? Responde. Miqueias 6, lá no Velho Testamento. Povo, gente, olha a pergunta de Deus. Povo, o que eu fiz? É como se Deus estivesse dizendo, o que eu fiz de errado? Vocês estão tão cansados de mim. Responde. Eu te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão, enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, do que respondeu Balaão, e como os atos, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Vocês lembram tudo que eu fiz para vocês? Olha a resposta do povo no versículo 6. Rogério, lê para a gente. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros 6 e 7. de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma?
Deus pergunta: o que foi que eu fiz? Aí eles estão mais ou menos dizendo assim: Senhor, o Senhor não percebe tudo que a gente está fazendo? Parece que o Senhor nunca está satisfeito. Nosso problema é que parece que o Senhor nunca está satisfeito. O que nós vamos dar para o Senhor? Para o Senhor ficar feliz. Aí eles vão exagerando, né? 10.000 ribeiros de azeite, milhares de carneiros. O que o Senhor quer que eu dê? Quer que eu dê o meu filho primogênito? Quer que eu entregue o Edelso para o Senhor? É isso que o Senhor quer? Eles pegaram ali. Veja, é o povo aqui rebelde contra Deus. Quando alguém começa a viver um sistema egocêntrico, centrado em si mesmo, Deus deixa de ser Senhor. Deus passa a ser ferramenta. E Paulo, lógico, Paulo está lidando com isso numa outra situação, em que esse Deus ferramenta está disfarçado no Deus judeu, religioso, que vai acatar tudo que eles fazem por causa da lei. O povo está querendo pôr Deus contra a parede. Dizer para Deus: nós cumprimos a lei, cumpra a sua parte. Vai lá. Isso é um sentimento íntimo já, né? Isso é o que eu falei para vocês. Não é o ato. Isso acontece no profundo. Porque os atos são respostas do que está no profundo da nossa vida. Às vezes inconsciente você já... Às vezes inconsciente. É por isso que eu disse aqui, eu fiz uma observação. Eu acho que era inconsciente que eles faziam isso, embora havia homens ensinando isso para eles. Estes tais são lobos vorazes. E Oséias fala: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Israel, o povo rebelde, porque achava que Deus tinha que estar no cabresto deles. Eram judeus nacionalistas, certo? Certo. Quais? Quem que você está falando? Estou falando lá da Galácia. Não, da Galácia eram gregos. Eram gentios. Eram gentios gregos. Então foram judeus para lá. E foram os judeus que a gente chama de judaizantes, os da circuncisão, que são judaizantes. O texto chama de os da circuncisão. São judaizantes que queriam fazer as igrejas gentílicas obedecer à lei. Para eles, o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, era fraco. Precisava de um evangelho da lei, de obedecer à lei. Porque aí você mostra o quê? O que você é capaz de fazer. Você tem razão. Só que não eram só nacionalistas, vamos chamar, é melhor chamar de judaizantes. Porque dizer nacionalistas dá uma conotação mais política que religiosa. Eles eram judaizantes, eles queriam submeter as igrejas gentílicas à circuncisão, a guardar as festas, a guardar o sábado. Era isso que eles pretendiam. Eles eram tradicionais, judeus tradicionais. Sim, tradicionais do judaísmo, né? Só que aí a palavra tradicional vem com uma conotação negativa. Porque eles usavam a tradição. Por isso que a gente vai usar a palavra judaizante. Queriam seguir a tradição. Eles eram judaizantes, eles queriam judaizar a igreja cristã. Era isso que eles queriam, era o intento deles. Não queriam mudar. Vamos ver lá, vamos voltar para Gálatas. Então Paulo, ele apresentou isso, né? Ele fala assim: olha, desarraigar desse mundo perverso segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, o objetivo de Jesus era nos libertar desses sistemas. E o que era pior é que eles estavam voltando para esses sistemas. No capítulo de número 3, no 5. No 5, alguém lê para a gente o verso 1, só para mostrar como essa dinâmica da liberdade. Eles tinham liberdade em Cristo, mas estavam se submetendo à prisão de novo. Quem achou pode ler. A liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo à jugo da escravidão. Então essa escravidão que ele está falando é a escravidão da lei.
Né? Nós vamos ver ao longo desses estudos como é que Paulo tratava isso. Mas a ideia de Paulo é: Jesus nos libertou, isso é rudimento do mundo, isso é mandamento de homens. A nossa fé está em que Cristo pagou o preço por nós, o sangue dele nos resgatou. O que nos resgata não são as nossas obras. Tá? Então, irmãos, isso aqui é importante, isso é o que está por detrás da teologia de Paulo. É o que está por detrás do entendimento paulino da salvação e do evangelho que ele pregou. O evangelho que ele pregou era assim. Por isso ele está condenando os Gálatas por terem passado do evangelho da graça para um outro evangelho. Capítulo 1, versos de número 6 e 7. Outra pessoa, pode ler para a gente? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que nos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então esse evangelho que fazia você confiar em você mesmo e nas obras que você praticava, Paulo está chamando de outro evangelho, que na verdade não é outro, é a perversão do evangelho. As Gálatas eram Que era a lei, certo? né? Era a lei. Que era a lei. O que eles estavam fazendo? Eles já tinham recebido o evangelho da graça que Paulo pregou. Só que chegaram alguns mestres judaizantes, falaram: como negócio de graça? E vocês não têm que fazer nada? Vocês têm que guardar a lei, têm que se circuncidar, têm que fazer isso, guardar o sábado e tal. E eles falaram: será que não? Porque parece que a gente tem menos que eles. Gente, isso aqui é para nós também. Você deve ter aí algum amigo, testemunho de Jeová, conhecido, testemunho de Jeová ou adventista, que você olha para ele e você fica assim, boca aberta, guarda o sábado, e eles sabem não come tudo. carne de porco. Eles sabem tudo sobre o sábado. Sim, você fala assim: eles são fiéis, eles saem de porta em porta, e que você tem a impressão que a nossa igreja é mais pobre que a deles, porque nós não temos essas práticas tão rigorosas. A gente não tem a impressão de que o evangelho que nós aprendemos parece mais pobre, porque está faltando isso. Foi isso que os judaizantes fizeram nas igrejas da Galácia. Irmãos, se a gente tivesse o hábito de ser bem firme na guarda do domingo, como é bom, e não fôssemos pessoas de oração, seria ótimo. Mas nunca devemos pôr a nossa confiança nessas coisas. Nós não podemos achar que isso nos faz crentes mais salvos que os outros. A nossa salvação está em Cristo. É no perdão que vem da cruz, não é no que eu faço. Por isso que nós não podemos jogar pedra. Porque seja o ladrão da cruz, seja o João Batista, todos são salvos pela cruz. É um comentário, né? Já que você falou dessa situação da pessoa fazer esses rituais, ou caso, né, cumprir isso daí, para se julgar um pouco maior, né? Eu conheci uma senhora que era da Testemunha de Jeová, né? Certo. E ela fazia essa pregação de casa em casa, né? Certo. E o engraçado é que depois que eles pregavam, fazia essa rotina diária, né? Ela chamava a turminha para ir para a casa dela para tomar uma franquinha. Ah, é? Mas essa aí é uma exceção negativa. Eu sei. Eu sei. Isso é um caso. É um pontozinho, né? Que a gente fala, como que a pessoa, ela se julga. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Esse sistema de fé baseado nas obras, depois que você pratica as obras, a impressão que dá é que você ficou. Já praticou, você garantiu a salvação daquele dia. Está livre de tudo. Não, mas veja, isso é um sistema mundano e está arraigado no nosso coração. O nosso coração é mais inclinado a fazer essas coisas por causa da nossa velha natureza. Nós sempre damos mais valor quando quando a gente fez alguma coisa, né? A pessoa está fazendo. Por que essas correntes de oração para pedir bênção de Deus? Você tem aquele sacrifício, tem que ir não sei quantas vezes, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que outro. Sempre tem uma coisa que parece exigir um sacrifício.
também o mundo vê que eu estou fazendo. Então aí o mundo vê que eu estou fazendo, as pessoas dizem, olha, aquele fulano, aquele é crente, hein? Ele vai na igreja todo dia, hein? Vai de casa em casa, aquele é muito crente. Isso não significa absolutamente nada para isso, a não ser o seguinte: o crente que faz isso com um bom espírito, faz isso com a verdadeira motivação, ele está crescendo. Agora, o que faz com a falsa motivação? Está se afundando. Ele faz para agradar a Deus e não... Sim. Não é que é errado fazer a igreja todo dia, mas tem que ter a motivação certa. Eu espero que a gente consiga chegar até lá. A lei não está errada. A lei não está errada. Certo? É a motivação com que os homens estavam ali usando a lei. Jesus então veio para quebrar a maldição da lei. Certo. Ele veio para... O que é a maldição da lei? Abolir. Não está aqui na carta aos Gálatas, mas vamos falar sobre o que era a maldição da lei, tá bom? Porque às vezes a gente fala assim, mas não sabe nem o que é. Ele não veio abolir, não veio tirar. O que é a maldição da lei? O que a lei fazia? Vamos ver, Romanos capítulo 7. Uma canga. Romanos capítulo 7. É. Verso de número 9. Lê aí, Natália. Ou Daniel. Outrora, sem a lei eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. O que o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo falando assim, quando eu tinha um entendimento errado da lei, quando eu achava que a lei, ela servia para me justificar, então quando eu praticava a lei, eu achava que eu era justo, eu estava bem. Mas, deixa, é uma dúvida minha. Vai lá. A lei não está errada. Não, Antigamente, se cumpria a lei através de Levíticos lá, do holocausto e tal. Você não cumpria a lei, você satisfazia a lei. Não, eu chego lá. Deixa eu explicar, é isso que eu vou falar. Veja, os crentes do Velho Testamento não cumpriam a lei, satisfaziam a lei com sacrifício. Calma. Porque esse era o entendimento deles, eles achavam que estavam cumprindo a lei. Mas a Bíblia diz que quem cai num tio da lei, ou num pingo de um i, caiu em toda a lei, não é isso? Quem é que pode cumprir toda a lei? Ninguém. Como é que eles cumpriam? Eles não cumpriam. Eles entendiam errado a lei. Isso é o que Paulo está falando aqui. Antes eu achava que quando eu fazia o que a lei mandava, eu estava cumprindo a lei, então isso me justificava. O resultado, eu achava que eu tinha vida. Mas agora eu entendo... Pastor, a vida aí é a salvação. 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 Mas agora eu entendi, a lei não me justifica. O que a lei faz? Acusa. A lei, ela é perfeita, ela é santa. E quando eu vejo a lei e entendo a lei direito, o que acontece? Sou acusado. Aí o que Paulo diz? Agora que eu entendo a lei, o que acontece comigo? Eu descobri que eu estou morto. Eu descobri que eu estou em pecado. Porque eu não cumpro como deve. Ele, como judeu, como ele ia no sábado na sinagoga, como ele cumpria as coisas, como ele fazia tudo que a lei mandava, ele achava que estava bem. Mas aí ele descobriu que ele estava confiando nele mesmo. Porque a lei falou, você não deve amar a si mesmo, você deve amar a Deus acima de todas. Aí ele caiu. Aí foi que ele descobriu que estava morto e não estava vivo. Não sei se deu para entender. A lei é perfeita? É. Mas o propósito da lei não é me justificar. O propósito da lei é mostrar o meu pecado. Mas como é que eu me justifico? Como é que eu me torno justo? E eles lá no Velho Testamento? Você sabe que já ouviram falar da Arca da Aliança, não ouviram? Tinha uma caixa chamada Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tinha o quê? As tábuas da lei, a vara de Arão, não é isso? Estava aqui as tábuas da lei, 5 mandamentos e mais 5. Os 10 mandamentos estavam lá. A lei acusava o pecado.
em cima desta caixa, tinha uma tampa. Tampa do propiciatório. A tampa do propiciatório, isso mesmo. Tinha uma tampa. Qual era a função dessa tampa? A gente matava o novilho, botava o sangue e pegava o sangue e derramava em cima do propiciatório. O que o sangue fazia? Limpava. Cobria a lei. A lei me acusava e o sangue cobria a lei. Aí era satisfazer a lei com o sangue. Essa era a figura. Essa é a figura. No Novo Testamento, qual é esse sangue que cobre a lei? De Cristo. Que aí é perfeito. Então eles não cumpriam a lei, porque eles estavam fazendo sacrifício, eles não estavam cumprindo a lei. Eles estavam satisfazendo a lei. A lei dizia o seguinte, que alguém precisa morrer. Naquele caso, eles faziam isso. Era uma sombra, lembra? Todos os sacrifícios apontavam para Cristo. Eram símbolos, a gente chama tipos de Cristo. Então, quando o sacrifício acontecia, pela fé, o que eles faziam? Eles criam que aquele sangue lhes cobria o pecado, satisfazia o pecado. Aí era um resgate do pecado. Tá? Abra em Romanos, capítulo 6. A gente não está para estudar Romanos, mas é que Romanos é a carta que esclarece determinadas coisas. Romanos e Hebreus. Romanos e Hebreus. Eles tinham assim, desse jeito, pensando com um tipo de idolatria pela lei? Era tão forte que eles... A idolatria, sim. A minha percepção é que a idolatria mais profunda sempre é do ego. Sempre o homem ama a si mesmo. E ele cria ídolos. Porque ele não pode dizer, eu sou meu Deus. Ele cria ídolos. E os judaizantes, eles criaram um ídolo na lei. Eu acredito sim. É tão forte. É tão forte. Eles criaram um ídolo na lei. Eu concordo com isso. Quer dizer, eles fizeram da lei um ídolo para esconder o ídolo do coração, que é o ego. Que é a idolatria, gente. Idolatria não é uma coisa simples. Fulano adora aquele Deus ali. Aquele Deus é só o veículo visível de uma idolatria invisível que está no coração. E essa idolatria do coração, ela tem outros ídolos. Por exemplo, de prazer é um ídolo. Até chegar no ídolo mais básico, que é o ego. Por isso que Deus vai dizer, não pode existir um ídolo mais básico. Na base do culto da vida do homem tem que estar quem? Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. O restante tem que vir construído em cima disso. Todos os outros amores. Romanos 6. Lê aí agora, não quero ler Romanos 6, é Romanos 3, melhor, fica mais claro. Romanos 3, verso de número 24 e 25. Sônia, lê pra gente. 3, 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então você vai ver que o sangue de Jesus Cristo é propiciação pelos nossos pecados. Essa figura é a figura lá do propiciatório. Né? Você vai ver isso também lá em 1 João, no capítulo de número 2, os versos iniciais, né? Que ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não só os nossos, mas também os do mundo inteiro. Então essa é a figura. Então, na verdade, o problema é que eles tinham um entendimento errado da lei. Viu? Mas Jesus disse, eu vim cumprir a lei. Não foi o que Jesus disse? Eu não vim revogar, eu vim cumprir. E aí? Está certo ou está errado? Jesus estava falando certo ou estava falando errado? Está certo. Jesus está certo. E Jesus realmente foi o único que cumpriu.
Só que a lei não justificou Jesus. Por quê? Porque ele já era santo. Ele já é justo. Ele só veio mostrar que o homem santo que ele era combina com a lei que também era santa. E o homem santo cumpre a lei santa. A lei é perfeita. O problema está no pecador. Se o pecador fosse perfeito como Jesus, cumpriria a lei. Mas como nós somos pecadores, não cumprimos a lei, o que a lei faz? Acusa. Nós não somos justificados pela lei, pelas obras da lei. Somos justificados pela graça. Ninguém é justificado pelas obras da lei. Todos são justificados sempre pela graça. Então, você leu Romanos 6,5. Eu ia ler, mas eu preferi ler o 3 porque fala propiciação, que é mais direto. Mas só quer ler ou deixa? Pode ler. Lê. Eu gosto mais para justificar. Lê. 6,5. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado, da morte ou da obediência. Sim. Você está vendo? Nós não vamos continuar no pecado só porque fomos propiciados pelo sangue de Jesus. Certo? Então, irmãos, voltando à carta aos Gálatas, esse era o problema desse evangelho. Porque esse evangelho fazia o que com o sangue de Cristo? Se eu preciso das obras da lei, o que o sangue de Cristo faz? Nulo. Eles tornavam nulo o sangue de Jesus. Toda vez que um crente acha que a salvação depende dele, ele está dizendo que o sangue de Jesus Cristo não é suficiente. Que não valeu nada. Ou que precisa de uma ajudinha, né? No mínimo. Jesus é muito bom, mas precisa de uma ajudinha. Pastor, mas até houve eu estava tentando achar aqui, não consegui. Um problema entre Paulo e Pedro lá, os dois chegaram a discutir, foi que estava havendo esse problema, não lembro qual igreja lá, né? Sim, é aqui em Gálatas capítulo 2. É Gálatas 2. Lá em Atos, que Atos também tem. Atos tem a controvérsia, mas essa história de Pedro e Paulo, ele relata aqui em Gálatas. Né? Irmãos, então assim, eu não sei se está claro para vocês que o problema que Paulo está encarando aqui é um problema muito sério, que está muito próximo de nós, que é o problema que nós temos de tentar confiar nas coisas que fazemos. Mas pastor, isso não faz a igreja ficar muito assim, solta, pode viver? Não. Aí as nossas obrigações vêm pela obra do Espírito em nós, que aí é o fruto do Espírito. Como é que eu sei que eu fui propiciado pelo sangue de Cristo, que fui salvo pela graça? Quando o Espírito opera em mim e eu faço o que precisa ser feito, sem precisar pôr Deus contra a parede. Deus me garantia a minha vida. Eu acho que a obra também tem que ser feita não só por fazer, mas fazer porque eu acho que é uma obrigação minha. Sim, mas não pode ser motivado por um desejo de falar, eu estou fazendo para Deus me dar a salvação. Esse era o problema desse falso evangelho, ou desse evangelho pervertido. Gratidão por aquilo que eu já recebi. Irmãos, para Paulo era tão sério isso, para Paulo era tão sério, e no verso de número 8, diz assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Irmão, há muita gente que vai acusar você de não ser tão santo quanto ele. Vai dizer assim, eu oro 10 horas por dia. Eu acordo de madrugada para orar. E no nosso coração fica um sentimento de dívida. Quando alguém diz, eu acordo todos os dias de madrugada para orar, nosso coração fica com um sentimentozinho assim de dívida. Eu não consigo orar 5 minutos antes de dormir. Meu Deus do céu. Eu quero te dizer duas coisas. Primeiro,
toma vergonha e vê se ora mais. Mas não pense que Deus vai amar mais ou menos você, porque você ora mais ou ora menos. Esse evangelho não foi o que foi pregado para nós. Nosso evangelho é que Deus ama o contrito. E eu acho que a gente deve ter o sentimento de sempre fazer a nossa fé progredir e sempre aprofundar a nossa vida com Deus. Isso significa ter tempo para Deus, praticar as disciplinas espirituais da oração, da leitura da palavra, do amor ao próximo, da assiduidade na adoração do nome do Senhor, todas essas coisas, estudarmos juntos, nos exortarmos a mantermos na fé. Esse crescimento tem que partir dessas coisas, mas essas coisas não nos salvam. Pastor, quer dizer assim, né, que a gente tem que ver, seria isso, que a força, toda a força que vem, não é da nossa capacidade, mas sim vem de Deus. Vem de Deus. Que é o que aconteceu lá em Jeremias, né, quando ele disse, maldito o homem que confia no homem, na verdade era porque eles confiavam na força deles. Exatamente, Jeremias 17. Maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço carnal a sua força. Né? Irmão, vamos dar um exemplo. Você tem 2 filhos. Os 2 filhos vêm todos os dias e te dão, os 2, cada um deles dá um beijo, um abraço e diz assim, pai, eu te amo. Só que um deles faz isso por semana. Um deles faz isso porque ele sente que isso, toda vez que ele faz isso, você o beneficia. E o outro faz porque ele faz sem pensar em nada. Qual dos 2 filhos está agindo mais perto do que Deus espera de nós? O que faz porque Deus manda e tenta com isso ganhar os privilégios de Deus, ou o que faz porque ama Deus? É óbvio. O que faz porque quer os privilégios é um amor egolátrico, egocêntrico. Ele ama a si mesmo. Amar o pai é só um instrumento para o amor de si mesmo. Deu para entender? Agora, o que faz por amor ao pai tem um amor certo. Aí, no caso, seria um amor teocêntrico, teorreferente. Ele faz porque ama Deus. Não importa o preço que ele paga, não importa ele mesmo, importa Deus. O dia que Deus pedir algo de você, que exigir de você renúncia, ou carregar a sua cruz, se você quiser usar o texto bíblico, louve a Deus por isso. E você vai poder provar para Deus, porque Deus sabe se você o ama. Provar para si mesmo que você ama Deus e que você não vive num outro evangelho. Então, irmãos, esse é o propósito de Paulo nessa carta, ao trazer os crentes da Galácia. Nós só fomos até o que eu posso chamar aqui do versículo de número 9, né? Veja a seriedade do que esses versos representam. Paulo diz assim, se qualquer um vier pregar um outro evangelho que vá além, e ele repete no verso 9, seja maldito, seja nada. Não entre nessa. Não existe nenhum substituto para a graça de Deus. Não existe. A salvação sempre será pela graça. Não ponha a sua confiança em você mesmo. Mas, para que você não saia daqui achando que porque vivemos debaixo da graça e não debaixo da lei, podemos fazer qualquer coisa, texto que a minha mãe leu, eu quero dizer uma coisa para você. O principal sinal da graça é que nós fazemos as coisas por amor a Deus, não importa quanto sofremos. É o principal sinal da graça. Não importa quanto
fazê-los. Não importa quando, não importa quando, não importa as circunstâncias em que fazemos. O principal sinal da graça é que estamos felizes em fazer a Deus, para Deus, por amor. E sinal de imaturidade espiritual é o contrário. Não vou fazer, porque isso é sinal de imaturidade. Meus irmãos, nós temos que deixar de ser crianças. Porque assim, a igreja, infelizmente nos nossos dias, não sei, tem tantos fatores que colaboram para isso, é uma imensa escola de educação infantil, onde tantas pessoas, por amor de demasiado a si mesmos, perdem oportunidades excelentes de serem desafiadas na entrega de um amor exclusivo a Deus. Por amor a Deus, por amor a Deus. Jesus Cristo deixou sua glória e veio a esse mundo. E Ele cumpriu os mandamentos de uma forma linda. Porque Ele fez isso por amor ao Pai, e fez isso por amor ao próximo. Cumpriu a lei. A nós, nos amou. Duas coisas vão desafiar a sua maturidade espiritual. As coisas que você vier a fazer, não ponha sua confiança, eu fiz é porque eu sou bom. Não. Você se humilha, você tem que fazer por amor a Deus. E você tem que fazer por amor ao próximo. E você vai ver que lá, quando chegar no capítulo 6, que ele vai falar do fruto do Espírito, ele vai dizer amor. E ele vai dizer, levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. E ele vai dizer, devemos fazer o bem para todos, especialmente os da família da fé. Porque nós estamos aqui para isso. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, que fez a propiciação pelos nossos pecados, que nos justificou. Então, o que nos justifica não é a lei, é o quê? O que nos justifica? A graça, mas o instrumento é o sangue, que é dado pela graça. Tá? Então, Jesus Cristo nos comprou, derramou seu sangue, para que nós não vivêssemos mais para nós mesmos. Vivêssemos para amar a Deus e amar ao nosso próximo. E o que é bom é que quando você alcança a maturidade na fé, você se sente bem com isso. A gente se sente tão bem. Até para amar ao próximo. Não, amar o próximo passa a ser uma coisa bela para nós. Quando o próximo é difícil. E quando o próximo é difícil, ainda mais. Ainda mais. Gente, quem vai nos dar, trazer alegria e conforto ao nosso coração é o Espírito. Porque o Espírito nos roga um amor assim. Olha, você já ajudou alguém que você normalmente não ajudaria, o tipo de coisa que você não faria, mas você fez? Por exemplo, foi no hospital visitar um doente, você não é muito disso, mas você foi, e chegou lá, tinha que dar comida na boca do doente. Você já não é de ir ao hospital, mas aí você alimentou o doente. Não é? Você não gosta, o doente não abre a boca direita, a comida cai, aquela sujeira. Sabe como é que funciona, né, o hospital? Minha mãe sabe que ela dá comida lá no doente. E o doente reclama, tanta coisa que acontece. Mas aí você fez a sua parte. Traz uma satisfação. Traz você pensar um senso de benefício que você não tem. Não é um negócio que você mede por dinheiro. É um senso de benefício. E se você faz isso pelo motivo do amor, não aquele amor, eu vou fazer isso porque quando eu faço isso eu ganho lá no céu, aí você faz por obrigação, mas você faz por amor, por gentileza, por benignidade, por bondade, por mansidão,
Domínio próprio, você não gosta de fazer, mas está se dominando. Quando você faz por esses motivos, mesmo que a tarefa era dura, tiver um senso de paz. Né? Só quando você fizer isso, só tem uma coisa que eu digo para você: não sai por aí contando para todo mundo o que você fez. Esconde a mão direita da mão esquerda e deixe esse sentimento de paz só invadir o seu coração. Para você não sair por aí contando vantagens pessoais de ter feito bem. Se alguém te perguntar, você vai, fui, tive que dar comida. E a pessoa, nossa, você deu comida. Não se exalte. Deixe, se alguém tiver que exaltar você, que seja os dois. Não se glorifica a si mesmo. É desse evangelho que Paulo está falando. É para esse evangelho que ele está escrevendo essa carta, para nos moldar neste evangelho. Tá bom? Irmãos, passou o tempo rápido demais, mas passou. Tá certo? Vamos cantar o hino de número 111. Vamos fazer o seguinte, Rogério, faz um favor para mim, Rogério. Recolhe aí os nomes, os papeizinhos. Rogério, você recolhe o meu e depois você me dá o livro. Já faz assim, recolhe o meu e depois você passa. É com a mão, pega o papelzinho, com a mão pega o livro. Meus irmãos, a coisa mais preciosa dessa vida com Deus é a companhia do Senhor. Sabe, é mais preciosa que qualquer riqueza. A companhia do Senhor. Ele está conosco. E Ele está conosco quando nós cumprimos a sua vontade. A comunhão dele fica mais viva quando a gente faz essas coisas. A nossa oração flui melhor. Quando a gente faz o que deveria fazer, ainda que devamos considerar-nos como servos inúteis, a comunhão que nós temos com Cristo parece ser mais fácil. É por isso que nós temos que amar o próximo, amar a Deus e dominar o nosso pensamento para isso acontecer. Esse hino é desses hinos que faz a gente lembrar que Deus está sempre conosco. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Oh
agradecemos ao Senhor, nosso Deus bondoso, tão grande misericórdia oferecida a nós, por tão grande graça oferecida no sangue de Jesus. Nós agradecemos porque este sangue derramado, uma vez que cremos em Ti, pela fé, ó Deus eterno, nos torna justificados diante de Ti. Damos-te graças porque Ele é suficiente. E damos-te graças pelo desfrutar desta paz. Não somente o ter a paz com Deus, mas o poder desfrutá-lo, o poder sentir que há comunhão entre Ti e nós. Que há, ó Deus, caminho aberto, livre acesso. E obrigado porque agora nosso coração pode amar o Senhor acima de todas as coisas. E podemos oferecer, Pai, os nossos dons, os nossos membros, os nossos talentos, as nossas obras ao Senhor. Podemos oferecer isso como um louvor ao Teu nome. Desprendidos do ego, podemos, Senhor, Te servir por amor. Ajuda-nos a amadurecer a nossa fé a este ponto, Senhor. Desperta-nos para um modelo de vida em que o que viermos a fazer seja, ó Pai bendito, para a Tua glória. Ajuda-nos a amar o nosso próximo. Ajuda-nos a servir com alegria. Ajuda-nos a bendizer o Senhor através do que somos e fazemos. Desperta-nos, Senhor, para este Evangelho precioso. E hoje te pedimos também que nos proteja de um Evangelho pervertido, nos proteja de um Evangelho baseado em obras, nos proteja de um Evangelho baseado em mecanismos humanos, de autossatisfação, de autojustificação. Ensina-nos a Te amar puramente em Cristo. Essas coisas eu peço por nós, eu peço por esta igreja. Desperta Teu povo para o serviço, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Podem sentar-se. Vamos fazer o sorteio? Vamos lá?